Ô, Estevam, para uma agência, um freela, um consultor aí que está pensando ou que quer, enfim, começar a vender tráfego, né? Fazer a gestão de tráfego aí. O que tu orienta para o cara começar a vender serviços de gestão de tráfego aí? Tá. Eu acho que, dependendo da verba do cliente, você cobrar um FII mensal é o mais adequado, não trabalhar com porcentagem, tá? Primeiro ponto é que porcentagem ele funciona muito bem para verbas mais altas, não funciona bem para verbas mais baixas. Então a pessoa fala, mas o cliente vai investir mais, eu vou cobrar ao mesmo tempo, o mesmo tanto? Se o cliente for investir menos de 10 mil reais, minha recomendação é que você trabalhe com um FII mensal fixo e de preferência que você tenha um valor agressivo de entrada para a pessoa poder te contratar e depois você, no seu contrato, no segundo, terceiro mês, você já sobe. Porque tem uma chance muito grande de você conseguir dar resultado no primeiro mês, né? Quando a gente fala de gestão de tráfego, é uma das, de acordo com a pesquisa de 2020 da Operandi para agências, é o serviço que os clientes têm a maior percepção de valor. E é muito fácil explicar isso, né? Tipo, você colocou o dinheiro e ou ele voltou ou ele ficou para depois, entendeu? Então é muito fácil você visualizar esse resultado. Então, você se comprometer no primeiro mês com um preço mais baixo pode te ajudar a entrar no mercado, fechar um contrato e depois ter um relacionamento melhor cliente. Óbvio, você vai subindo isso, vai escalando. Então, acho que esse é um primeiro ponto em termos assim, da minha opção de negociação. Se for para grandes empresas, verbas acima de 10 mil reais, eu acho porcentagem excelente. O padrão do mercado era 20% até um determinado tempo. Hoje, dificilmente você vai conseguir fechar 20% com verba mais alta, tá? Tá muito comum fechar 10, 12%. Então, você vai conseguir às vezes fechar mais que isso. Se conseguir, maravilha, né? Sempre tenta, né? Sempre tenta. Mas, no geral, tem expectativa alinhada que você vai pegar muito material que às vezes está mais orientado no passado e fala para você cobrar 20%, mas esse valor meio que morreu, tá? Uma outra coisa interessante é cobrar uma taxa de setup, de configuração inicial, caso o negócio não tenha nada. Porque você vai precisar criar um business manager para a pessoa, se for o Google também você vai precisar criar uma estrutura, configurar uma conta. Esse processo inicial, colocar as tags bonitinho, subir o pixel e tal, esse processo é um processo que às vezes dura uma semana, entendeu? Porque tem outras pessoas envolvidas. Então esse processo, para mim, ele precisa ser cobrado à parte. A não ser que a sua agência esteja começando do absoluto zero. Se você está começando do absoluto zero, você não está numa condição de cobrar muito isso. Provavelmente você não vai conseguir que as empresas te paguem mesmo não. Mas se você já tem alguma experiência, esse tempo tem que ser cobrado e tem que ser diferente da sua mensalidade, porque é uma coisa que você vai fazer uma vez depois da sua manutenção, entendeu? Eu vejo muita gente que se enrola nisso e isso se arrasta. Porque ela não recebe para aquilo, não vira prioridade, o trabalho não acaba nunca. Então, esse é um outro ponto de atenção. O cliente tem que saber exatamente quanto saiu do bolso dele e quanto que entrou. As atribuições são importantes. E aqui fica uma dica para quem tem um pouco mais de experiência, tá? Muito cuidado com o termo técnico que é a janela de atribuição, é uma métrica, na verdade, janela de atribuição, na verdade é uma métrica, é um período. Então, o que acontece? Quando você faz anúncio, até então o padrão era mais de 20 dias a janela de atribuição. O Facebook tá matando isso, agora o padrão é 7 dias da janela de atribuição. Você pode mudar para um dia. Mas o que é a janela de atribuição? Isso quer dizer que durante o intervalo de 7 dias da pessoa ter clicado ou visto o seu anúncio, isso é configurável, se ela converter depois de 7 dias, ele vai atribuir para aquele anúncio, entendeu? Porque o Facebook sabe que ela viu e depois você tem o pixel, ela está rastreando aquilo. Então o que acontece é que às vezes a empresa marca para finalizar a análise de uma campanha no dia 31 do mês. E aí tem uma janela de atribuição de 7 dias e o resultado vem depois. Estevão, mas o resultado da campanha muda? Muda. O resultado é atualizado depois. Então você pode pegar campanhas que você já apresentou um relatório, se você no dia do fechamento, e se você tem um produto que gira continuamente, você pode visitar essa campanha no passado, existe uma grande chance do número dela ter mudado. Então cuidado, planeja o seu relatório, a sua entrega de relatório, para considerar essa janela de atribuição. Tem como mudar para um dia? Tem. Mas se você vende produtos de ticket médio, alto, não é uma boa ideia fazer isso. Então tem que tomar cuidado com essa questão de como exatamente você está demonstrando o valor. Se o cliente vê que ele colocou uma grana e entrou mais grana do que ele colocou,
sucesso. Então o trabalho basicamente é esse. Depois tem várias boas práticas, tem otimizações, né? Porque o trabalho é contínuo. Não tem como você manjar sempre de anúncios, entendeu? Cada anúncio, cada campanha é um jogo novo, é uma história nova, entendeu? Você vai ter que ter a fase de aprendizagem, você vai ter que testar alguma coisa, você vai ficando melhor em fazer... assumir algumas coisas conforme o tempo, né? Você vai errando menos, mas toda campanha é uma campanha nova. Ah, e dá uma dica para vocês aqui, muito cuidado com verba, tá? Muito cuidado com verba. Você tem pouca verba? Se você tem R$1.000 de verba no mês, por exemplo, você não deveria estar pensando em fazer teste AB, entendeu? A não ser que você vai fazer isso durante 6 meses. 3, 4, 5, 6 meses. Com verba baixa não se usa estratégias avançadas para anúncio. Você precisa de alcance, frequência, dentro do seu objetivo. Se você tem as suas campanhas, você vai analisar lá a frequência, tá? Por exemplo, 1, qualquer coisa. Essa campanha é uma campanha que precisa ser melhorada, porque você precisa de uma frequência maior que 1 em qualquer campanha. A pessoa não pode ver só uma vez. Além do fato de que o Facebook, quando ele mostra o anúncio, às vezes se ele mostrar só a rabetinha do anúncio, assim, você tá rolando o feed e ele mostrou só um pedacinho. Isso conta como uma impressão. Eu acho que de acordo com a IAB, 40 a 45% de um anúncio, se ele for exibido, ele pode ser contado como uma impressão. E com o tanto de informação que a gente recebe, você quer garantir que a pessoa vai receber para uma campanha pelo menos 2, 3 vezes naquela semana, né? Tem tempo de campanha, tem uma série de nuances aqui que a gente pode conversar. Mas no geral, a tua frequência nunca pode, você não pode encerrar uma campanha inteira com a frequência 1, tá? Então, muito cuidado com isso também. Então, essas são algumas dicas aí. Show!